Quanto mais ele busca por prazeres momentâneos, mais ele tem a falsa ilusão de que eles podem preencher aquilo que só Deus pode preencher. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender que as pessoas estão num total vazio. E esse vazio só pode ser preenchido por aquele que colocou fome e sede dentro de cada um, que é o nosso Deus. Salmo 42, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Que o Senhor Jesus possa abrir os olhos do nosso coração essa noite. Conforme nós cantamos, a Ele toda a glória, toda a honra. Desde o momento que eu e você adentramos essa casa de oração, meus irmãos, toda a nossa expectativa tem que estar nele. Tudo que ficou lá fora é nada, comparado a esse momento gracioso da misericórdia e da bondade do Senhor conosco. Creio que todos aqui essa noite já tiveram a experiência de acordar de madrugada com muita fome, muita sede. Então você vai até o seu refrigerador e você abre a porta da sua geladeira e ali tem tantas opções, algumas vezes mais, outras vezes menos, e basta um dia em que eu e você estamos de folga para que a gente abra e fique olhando. Os irmãos nunca fizeram isso? Você larga a porta do refrigerador aberto, gastando energia, e você fica lá olhando. O que eu vou pegar? De repente você pega um pouco disso, você se assenta e você come. Depois você pega um pouco daquilo e um pouco daquilo. E ao final do dia, meu irmão, nós praticamente assaltamos a geladeira, mas nós ainda estamos com fome. Na vida física, isso acontece. A questão essa noite é que na vida espiritual, isso é uma realidade. As pessoas estão pegando um pouco disso, um pouco daquilo, tomando um pouco ele, um pouco ela, um pouco os prazeres momentâneos. Na corrida por dinheiro, está sempre ocupado para Deus. E no final, a sua alma está vazia. Quanto mais ele busca por prazeres momentâneos, mas ele tem a falsa ilusão de que eles podem preencher aquilo que só Deus pode preencher. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender que as pessoas estão num total vazio. E esse vazio só pode ser preenchido por aquele que colocou fome e sede dentro de cada um, que é o nosso Deus. Essa é uma noite de chamado para famintos e sedentos por Deus. Famintos e sedentos não pelo que o Senhor pode te dar, pelos favores que Ele te dá, como infelizmente muitas vezes são as nossas orações. Nós sempre pedimos, e não entendemos, meus irmãos, que essa fome e essa sede foi colocada por Deus em nós e só pode ser preenchida por Ele. Não há nada nesse mundo que possa preencher essa fome e essa sede. O seu Criador colocou dentro de você e só Ele pode preencher. É por isso que o salmista, no capítulo 42, versículos 1 e 2, ele vai dizer assim, meus irmãos: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? A reflexão essa noite, meus irmãos, é que uma pessoa sem alimento, muitas horas sem alimento, ela vai se enfraquecendo. Uma pessoa muitas horas sem água, ela morre. E que o que nós precisamos pensar essa noite, meus irmãos, é que a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus, é a nossa vida espiritual, é o que nos sustenta todos os dias. E uma pergunta é necessária ser feita, meus irmãos, não com o cunho de julgar a sua vida, mas uma pergunta reflexiva: o que satisfaz, de fato, o seu apetite espiritual? Nós sabemos que o apetite físico, ele pode ser satisfeito por muitas coisas. Eu posso ter apetite por um hobby, por um esporte. Eu posso ter apetite por qualquer que seja a ambição da minha vida.
Então uma pergunta vem à minha mente: se o próprio Criador colocou essa fome e essa sede dentro do ser humano, eu tenho fome e sede por algo. Você tem fome e sede por algo, irmão. Famintos e sedentos por Deus. E a pergunta é essa: você tem fome por Deus? Você tem sede por esse Deus? Só você pode dar essa resposta essa noite. Seja honesto com você mesmo. Reflita. Quando você se lembra da sua esposa, vocês que são casados, seu marido, sua namorada, quando você começou a namorar, aquele desejo intenso que você tinha de estar com o seu amado, tocava o telefone, você saía correndo igual um maluco: deve ser minha amada, deve ser meu amado. De repente você atendia e era a Vivo cobrando sua fatura que você não pagou. Você ficava frustrado. Hoje é o WhatsApp. Eu conheço uns camaradas lá no serviço que o celular vibrou, o cara sai igual um desgovernado. O cara está apaixonado. O cara não mede esforços para estar com a sua amada. Ele pensa nela o dia todo. Ele vai dormir pensando nela. E o dia do seu casamento, meu irmão, como foi? Você estava nervoso? Sua esposa estava nervosa? Ou no dia do nascimento dos seus filhos, seu coração palpitava e você só pensava nisso? Você só pensava nele e você só pensava nela. O dia em que nós vamos nos casar, vamos ter a nossa família. E isso queimava no seu coração, isso dirigia a sua alma, isso satisfazia o seu apetite. O que Davi está relatando aqui, meus irmãos, é algo singular. Nesta ocasião, os irmãos lembram da história? Davi, com aproximados 40 anos, os reis deveriam estar com seus soldados batalhando. Davi não está no campo de batalha, Davi está na sacada do seu palácio. O seu nome já era grande, ele já tinha o seu nome respeitado. Todos gostavam muito do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E um dia ele sai na sacada e ele vê Betseba tomando banho. É nesse momento que ele coloca os olhos nessa mulher. Ele diz ao seu servo: eu quero me deitar com aquela mulher, eu quero estar com aquela mulher. E o seu servo se lembra: mas ela é mulher do seu fiel soldado Urias. E ele, ignorando tudo isso, se deita com essa mulher, cometendo o primeiro pecado de adultério. Essa mulher o procura, diz: rei Davi, eu estou grávida. Então Davi tem uma ideia: vou pedir para que Urias, seu marido, volte no campo de batalha, esteja em intimidade com essa mulher, porque quando o filho vier a nascer, ele vai pensar que é filho dele. Urias se nega, meus irmãos. Ele diz: eu não posso, eu não me sinto digno, rei Davi, de estar com a minha mulher em intimidade, enquanto os meus amigos estão morrendo no campo de batalha. Urias não está com essa mulher. O plano de Davi frustra. Então Davi tem um segundo plano: vou colocar Urias no fronte da batalha. Os irmãos sabem que aquele que está no fronte da batalha é o primeiro a ser alvejado. Ele coloca Urias no fronte de batalha. Urias é morto. Está consumado aí o segundo pecado de Davi. Davi adulterou, Davi assassinou e Davi se calou. É por isso que ele escreve um dos salmos dizendo: enquanto eu guardei esse pecado do meu Deus, isso crescia em mim como um câncer. Algum tempo se passa, ela está grávida, ela se tornou uma das mulheres de Davi. Deus levanta o profeta Natã, que coloca o dedo na cara, com a autoridade de Deus, na cara do rei Davi e diz, após contar uma história a ele: você é esse homem, você não morrerá, mas a criança não vai viver, ela vai morrer. E o que você fez às escondidas, eu vou trazer juízo sobre a sua família à luz do dia, meus irmãos. Que coisa terrível. Davi tinha uma filha, Tamar. Tamar, uma das filhas de Davi, é violentada pelo seu próprio irmão, Amon. Absalão, o filho sanguinário de Davi, assassina o seu próprio irmão. E nessa ocasião, além de ele assassinar o próprio irmão, ele conspirava contra o pai, ele conspirava contra o reino do pai. Ele está tentando tomar o reino do próprio pai. Então Davi foge para o deserto uma segunda vez. A primeira vez que Davi estava fugindo, ele estava no centro da vontade de Deus. Porque Saul já havia sido rejeitado como rei, Samuel já tinha
consagrado Davi como novo rei de Israel. Davi está fugindo de Saul, no centro da vontade de Deus. Davi tem inúmeras chances de matar Saul e ele não o faz. Desta vez, ele está fugindo para o deserto do seu próprio filho, por consequência do seu pecado terrível. E é nesse momento que ele escreve isso, meu irmão. Quando a sua família está desfacelada e o seu próprio filho intenta contra a sua vida. E ele diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Você tem fome de Deus? Você tem sede desse Deus vivo? Davi escreve esse salmo dizendo: Deus, eu anseio por ti, ou seja, eu anseio que o Senhor governe o meu pensamento. Eu tenho uma fome santa por Deus. Eu quero ser pertencido a ti. Eu quero que o Senhor seja meu e eu seja teu. É por isso que Jesus vai dizer: venham a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. É por isso que Jesus vai se colocar, quando eles estavam celebrando a festa dos tabernáculos e dizendo a eles: venham, bebam de mim, todos vocês que têm fome e sede. Davi está dizendo a nós essa noite, meus irmãos, que esse anseio nosso cristão por Cristo deve ser algo insaciável, deve ser algo onde eu só penso nisso, onde eu só quero isso. Eu tenho um profundo desejo em conhecer o meu Deus, eu tenho um profundo desejo em estar com o meu Deus. Nós temos 366 dias no ano, nós temos 12 meses, nós temos 24 horas no dia, nós temos 7 dias na semana. E se eu te perguntar qual é o momento mais importante da sua vida, você vai dizer: quando eu chego em casa, estou com a minha família. Eu vou dizer amém, mas essa não é a resposta correta. É quando eu, Tiago, vou para o meu trabalho e posso desempenhar tudo aquilo que o Senhor me deu. Ok, mas essa não é a resposta correta. A minha alma anseia por ti, Deus. A minha alma quer estar contigo, Deus. Os meus olhos têm visto aflição por consequência do meu pecado, mas eu quero estar contigo, Deus. Vale mais para mim um dia nos teus átrios do que 1000 dias em outro lugar, meu irmão. A consciência do cristão é a parte mais importante da vida do cristão. Não é quando ele está com a sua família, mas é quando ele está diante do Rei da Glória. Davi está escrevendo, meus irmãos queridos, com o coração aflito por tudo que está acontecendo, porém ele tem fome, ele tem sede de Deus. E quando nós temos fome e sede direcionadas à pessoa certa, meu irmão, é como o maná que vinha todos os dias. A graça do Senhor nos basta a cada dia. As misericórdias do Senhor são o motivo, a causa de nós não sermos consumidos. Como Deus colocou essa fome e essa sede dentro de cada coração essa noite, quando você vai na direção certa e você se alimenta e você toma dele para a sua vida, onde ele é seu, você é dele, onde você anseia estar com ele, ele vem e supre as suas necessidades. A sua vida começa a se tornar diferente, meu irmão. Você começa a ser impactado, você começa a ser ensinado por Espírito Santo, e quanto mais fundo você vai, mais profundo você quer ir, e não haverá um dia em que você vai conhecer a Deus plenamente. Todos aqueles que quiserem me encontrar, eu vou deixar ser encontrado, meu irmão. Davi está escrevendo, e nós sabemos, meus irmãos, que dentro das igrejas, no mundo, existem muitas pessoas com uma vida espiritual muito rasa. Deixe-me te dizer, meu irmão, quando você se coloca diante do Rei da Glória, que deu Cristo para morrer pelos seus pecados, que ressuscitou, que preparou o lugar para estarmos, que enviou o poder de Deus, o Espírito Santo para estar conosco, nosso Consolador, e você diz a Deus: eu quero uma vida rasa, Senhor. Você está dizendo: Deus, você toque só até aqui, aqui é meu, o Senhor não toque. Existem muitos cristãos que se contentam em vir à igreja e comer um pouco das migalhas da graça do Senhor, e passam a semana inteira sem pensar nele, meu irmão. Quando você estava apaixonado, você pensava em Deus, você pensava na sua amada 24 horas por dia. É isso que Deus quer de nós essa noite, meus irmãos. Famintos e sedentos por Ele. É por isso que o meu coração não queima mais pelas almas, porque eu não estou mais faminto por Ele. Quem sabe no passado eu já estive faminto, sedento por Ele. Eu peguei essa fome e essa sede, meu irmão, que Ele colocou dentro de mim, e eu comecei a direcionar para as coisas vazias. Um pouco disso, um pouco daquilo.
Como o exemplo do refrigerador. E no final do dia, eu comi a geladeira inteira e eu estava com fome. Porque isso não pode apetecer a minha alma. Só o meu Criador, meu irmão, pode apetecer algo que Ele colocou dentro de mim. Pessoas mornas, elas dizem para Deus: eu me contento, Deus, com essa vida rasa e morna que eu tenho. Para mim está ótimo. Eu vir todos os finais de semana na igreja, me assentar aqui, esquecer do Senhor, não tem problema. Para mim está tudo bem, Deus. Será que foi para isso que Deus nos chamou? Será que Deus não tem mais para nós? Será que Deus não quer ser revelado para nós essa noite? Enquanto um cristão faminto por Deus, ele diz o contrário, meu irmão. Ele diz: Deus, tudo é teu. Tu és o meu dono, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Pega tudo, Senhor, porque nada é meu, absolutamente nada é meu. Tudo é teu, Senhor. Eu não sou dono de nada. Eu não posso saber, meu irmão, e você não tem como saber o que vai nos acontecer daqui 5 minutos. E Jesus aparece àquela samaritana. E ele disse para a samaritana: se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria. E quando você tomar dessa água, você jamais terá sede novamente. E quanto mais você toma dessa água, mais sedento e faminto por ele você está. Isso começa a impactar a sua vida. Isso começa a mudar o seu coração, a maneira como você encara a vida. Isso começa a mudar as pessoas que estão na sua volta. Minha alma anseia por ti, Deus. Eu tenho um desejo insaciável por estar contigo. Eu tenho um profundo desejo de ter uma comunhão íntima com o Senhor, porque eu estou sedento, Pai. Os irmãos já tiveram sede, né? A gente teve sede ontem. Subi naquela subida abençoada lá. Minha língua até grudava no céu da boca. Eu só pensava em tomar um copo de água, meu irmão. Eu só pensava em saciar a minha sede. É isso que Deus quer de nós essa noite. Não importa, meu irmão, o que você está vivendo. Eu tenho certeza que não é tão ruim quanto o que Davi vivia. Seu próprio filho quer te matar. Seu outro filho foi morto por violentar a sua filha. E ele diz: Deus, a situação é caótica, mas a minha alma tem sede de ti, Pai. Minha alma anseia por ti, Pai. Minha alma, Deus, quer ter um relacionamento profundo contigo. Eu quero poder tocar ao Senhor, Pai. Eu quero poder sentir ao Senhor, Pai. Eu quero ser o seu amigo, Deus. Porque nada pode satisfazer a sua alma essa noite, meu irmão. Somente Ele. Somente um desejo genuíno de estar com Ele, meu irmão. Somente um desejo de querer o tempo todo satisfazer essa fome, essa sede que eu tenho no meu coração. Porque foi Ele que colocou essa fome e essa sede. Nada satisfaz, Deus, somente a Tua presença, somente a Tua presença. Logo, a nossa resposta começa a mudar, meus irmãos. Logo, os problemas que pareciam tão grandes começam a ficar tão pequenos, porque você está diante do Rei da Glória. E você vai cada vez mais em intimidade com Ele, conhecendo a Deus. A sua vida começa a não ter mais tanto valor, coisas passageiras já não têm mais valor, meu irmão. Você começa a olhar para Ele, você começa a desejar estar com Ele. Em consequência disso, Ele vai dando cada vez mais sede, meu irmão. Todos os dias, quando você buscar a Deus, Ele vai suprir você com água, com pão. Ele vai alimentar a sua alma, Ele vai matar a sua sede. Mas quanto mais próximo dEle, mais sede você tem por Ele. Mais sede você tem por Ele. Deus quer ser adorado pelo seu povo. Deus quer ser amado pelo seu povo. Deus quer ser reverenciado pelo seu povo. Jesus se entregou para nos dar justamente isso, meu irmão. Uma profunda intimidade com o Pai. Jesus morreu não para uma superficialidade. Jesus morreu não para ter uma vida rasa com Deus, mas para irmos profundo e cada vez mais profundo diante dEle, meu irmão. Muitas pessoas se contentam com uma vida rasa com Deus. Principalmente pelo fato, meus irmãos, deles não entenderem quem Deus é, o que Deus fez por nós. Então a primeira pergunta que nos fica essa noite, mas de fato, meus irmãos, o que é estar sedento e faminto por Deus?
Primeira coisa que nós precisamos fazer, faça um autoexame no seu coração. Será que de fato eu tenho fome e sede de Deus? Como nós cantamos, será que Deus é o primeiro pensamento que vem à minha mente todas as manhãs? Ou quando eu acordo eu já pego o celular e fico tão preocupado com coisas passageiras? Se você me disser essa noite, Tiago, a hora que eu chego, estou com a minha esposa, com o meu marido, é o momento mais maravilhoso da minha vida, eu compreendo, mas não é a resposta certa. Não é a resposta certa. Ele tem que estar em primeiro lugar, mano. E por que existem pessoas mornas na igreja hoje? Porque elas perderam. Quem sabe no passado tiveram essa fome, essa sede por Deus, mas começaram a direcionar essa fome, essa sede para coisas que não podem apetecer a sua alma. Observe você comigo, meu irmão, duas famílias. E aí entra a responsabilidade de nós mais velhos, de quem é pai, em educar o seu filho, na Bíblia, na graça do Senhor. Vamos pensar numa família, que o seu filho desde pequenino, Deus colocou fome e sede dentro dele, desde pequenino. Isso é Deus quem coloca. Não é no momento em que nós nos convertemos. Deus coloca quando nós somos ainda pequeninos, quando nós nascemos. E essa criança não sabe o que é isso ainda, mas ela olha na casa dela, Bíblia aberta, os pais orando por ela, os pais buscando a Deus, os pais sendo exemplo. Ela não entende o que está acontecendo, mas ela assimila. Meu pai e minha mãe são amigos de Deus. E essa semente vai crescendo dentro dela, meu irmão. E vai chegar um momento em que ela vai ter a idade de decidir. Eu quero ter fome e sede por Deus, assim como os meus pais, ou eu quero direcionar para coisas passageiras. Por mais que ela escolha por coisas passageiras, essa fome e essa sede sempre estará dentro dela, meu irmão. Porque ela viu nos seus pais a demonstração de quem Deus é para eles. O mundo não está olhando o que nós pregamos, está olhando como nós vivemos o que nós pregamos, meus irmãos. Está cheio de pessoas por aí que pregam todos os domingos e não tem misericórdia, não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade com Deus. Não temos autoridade se nós vivermos assim. Um cristão não pode viver uma vida espiritual rasa. Nós somos chamados por uma intensa vida com Cristo. O segundo exemplo, a criança, Deus colocou fome e sede nela. A criança vê os seus pais, não tem Bíblia, não tem oração, só tem coisas do mundo. Ele vê os seus pais satisfazendo essa fome e essa sede por coisas passageiras. Logo essa criança vai ser direcionada ao mesmo ponto, meus irmãos. Está aí a responsabilidade de pais, de líderes, de pessoas que pregam o evangelho, de todo cristão. Se eu não estou faminto e sedento por Deus essa noite, eu não posso pregar essa mensagem. Faça um autoexame, meu irmão. Há muitas pessoas essa noite que podem dizer: Tiago, eu já orei mais, eu já busquei mais ao Senhor, eu já pensei mais nele. Redirecione sua fome e sua sede na direção dele. Vá em direção dele, vá em encontro dele, e não importa o que você esteja passando, a sua alma tem que ansiar por estar com ele. A minha alma tem sede de Deus, e se você está sedento essa noite, meu irmão, ele vai satisfazer essa sede. Se você está faminto essa noite, vá em direção a ele, e ele vai satisfazer essa fome. Só não fique do jeito que você está, meu irmão. É um profundo desejo, insaciável. Uma fome, uma sede santa pelo Deus, o nosso Deus. Nós temos que ser motivados por isso, meus irmãos. Cristo é a nossa suficiência. Quanto mais nós direcionarmos fome e sede que Ele colocou em nossa vida para coisas passageiras, mais o mundo será atrativo. Menos amor nós teremos por nós mesmos, por Deus. Aí vem aquela famosa desculpa: eu não tenho tempo, Tiago, eu não tenho tempo para ter relacionamento com Deus, a minha vida é muito corrida. Tantas desculpas podem ser levantadas essa noite, meus irmãos. Mas nós fomos chamados para termos relacionamento pessoal com Deus. Eu não consigo ser um cristão verdadeiro sem um relacionamento profundo com Deus, meu irmão. É fato, meus irmãos. Nessa vida nós temos amor por muitas coisas. Nós amamos a nossa família, nós amamos os nossos amigos, nós amamos tantas coisas, meus irmãos.
Alguns amam esportes. A grande questão não está em você amar as coisas ou pessoas, isso não é o problema. O problema é quando nós perdemos esse senso como cristãos, que a pessoa mais importante da nossa vida não pode ser seu marido, não pode ser sua esposa, tem que ser Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. E a parte mais importante da sua vida é quando eu e você nos relacionamos com Ele. Ele é a pessoa mais importante. E o mais importante nesta vida é ter um relacionamento com Ele. Como eu sei então, meus irmãos, se eu estou faminto e sedento por Deus? Como saber essa noite? Eu separei algumas perguntas simples aqui para refletirmos. São simples, não são as únicas respostas, mas apontam para a direção. Abra comigo, meu irmão, por favor, em Salmo 63. Salmo 63, versículos 1 a 8, por favor. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei. E em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-te de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. O primeiro ponto, meus irmãos, para sabermos se estamos famintos e sedentos por Deus, é o amor que eu tenho pela Bíblia. Você ama ler a Bíblia? Eu tenho um amor profundo e um desejo intenso de ler a palavra de Deus. A Bíblia é prioridade na minha vida. Eu amo ler a Bíblia. Eu não amo que leiam a Bíblia, eu amo ler a Bíblia. Eu amo pegar esse livro maravilhoso, meditar nele. É prioridade na minha vida ler a Bíblia? Davi está falando aqui, meus irmãos, não de religião. Davi está falando aqui, meus irmãos, sobre pessoas que buscam a Deus intensamente, diariamente. Quando ele diz, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente. Não são pessoas que buscam a Deus só aos domingos, que deixam para ler a Bíblia só de domingo. Ele está dizendo, eu Te busco intensamente, eu penso no Senhor. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta, sem água. Davi está falando aqui do amigo pessoal dele. Davi cometeu muitos erros, mas ele está nos falando, Deus é meu amigo pessoal, e eu anseio estar por Ele. Eu anseio porque só Ele supre a carência da minha alma. Davi está dizendo aqui, meus irmãos, de alguém que ele conhece. Eu conheço o meu Deus, e o meu Deus me conhece. Ele supre as minhas carências, e eu quero estar com Ele. A minha alma tem sede, tem fome dEle. O Senhor é o meu Deus, a minha fortaleza, o meu guia, o meu Criador. Ele não está buscando por pessoas, por religiões. Ele não quer ser um cristão raso. Ele quer intensidade com esse Deus. Mesmo sendo imperfeito, ele se arrepende e diz, Deus, a minha alma anseia por Ti, Pai. Eu estou sedento e faminto por Ti, Senhor. Eu quero a Tua presença na minha vida, Senhor. Pergunta que fica é essa. Deus é seu amigo pessoal? Nós pensamos em Deus assim como o Davi está escrevendo? Ele é o nosso amigo pessoal? Nós amamos ler a palavra de Deus? Famintos e sedentos por Deus, amam ler a Bíblia, meus irmãos. Famintos e sedentos por Deus, pegam a Bíblia e vão consultar a Bíblia sobre quaisquer questões da vida. E quanto mais se estuda esse livro santo, mais você tem fome, mais você tem sede. Porque é a palavra do próprio Deus, revelação do alto,
quem não lê a Bíblia, não conhece a Deus e não tem fome e sede de Deus. Está aí porque muitos cristãos têm vida rasa com Deus. O segundo ponto, eu amo passar tempo com Deus. Eu amo parar toda a minha correria, me ajoelhar ou sentado e orar. E as nossas orações não podem ser vazias, meus irmãos. Imagine um relacionamento com seu cônjuge, onde você só pede as coisas. Vocês iam divorciar. Não tem um elogio, não tem nada, só fica pedindo. Deus quer que você e eu nos coloquemos diante dele. Senhor, o Senhor é lindo, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é minha suficiência, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é minha torre segura, o meu rochedo. O Senhor mandou Jesus, obrigado Jesus, porque o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Obrigado que o Espírito Santo vem e Ele intercede por mim, com gemidos inexprimíveis, para que a oração de um pecador chegue até o trono do Santo dos Santos, meu irmão. Você ama estar com Ele? Ou nossa principal desculpa é, eu estou muito ocupado. Eu não posso passar tempo com Deus, Tiago, porque a minha vida é muito corrida. Você tem filho? Não, não tenho. Você é casado? Não, não sou. Então, quando você for, misericórdia, meu irmão. É você dizer assim para Deus essa noite: o Senhor teve misericórdia de mim, o Senhor me amou quando eu era o seu inimigo, o Senhor mandou o melhor para morrer na cruz por mim. Jesus ao terceiro dia ressuscitou, me deu um novo acesso a Deus, mas eu não quero estar com Deus. A vida para mim está boa assim. Eu não quero, Tiago, porque eu estou muito ocupado. Cuidado, meu irmão, cuidado, que esse não seja o desejo do nosso coração. É como você dizer para Deus: o Senhor criou o universo, o Senhor criou as estrelas, o Senhor criou todas as coisas, o Senhor me criou, mas eu não quero o Senhor como meu amigo pessoal, eu não quero ter essa intimidade com o Senhor. Do jeito que está bom. Famintos e sedentos por Deus querem orar, meus irmãos. Famintos e sedentos por Deus param toda a correria do seu dia para estar que seja 5, 10, 15, 2 horas, 3 horas. Você quer ver sua esposa feliz? Um belo de um dia você chegar para ela e falar assim: olha, hoje eu não vou trabalhar, eu vou tirar o dia para ficar só com você. Rapaz, você vai passear com ela, você vai no shopping, você gasta seu cartão, depois você paga, tá? As faturas. Ou você chega para o seu filho e fala: hoje o papai não vai trabalhar, hoje o papai vai tirar o dia para ficar o dia inteiro com você. Nós fazemos isso com Deus, meus irmãos? Parar toda a nossa correria e ficar: Senhor, eu quero ficar aqui, Pai. Eu não quero pedir nada para o Senhor, Pai. Eu quero só te agradecer e te elogiar pelo favor imerecido que o Senhor me dá todos os dias. Famintos e sedentos por Deus querem o Deus deles. Querem estar intimamente ligados com Deus. Misericórdia, meu irmão. Correria não pode tirar isso da gente. O terceiro ponto: eu amo me relacionar com os irmãos. Famintos e sedentos por Deus amam estar na igreja. Famintos e sedentos por Deus querem estar com os irmãos, querem dar um abraço no irmão. Todo mundo vem de banho tomado, pode abraçar tranquilo. Quer estar com o irmão, aquele que se converte e diz assim: eu não vou mais para a igreja. Porque lendo a Bíblia eu entendo que eu não preciso ir para a igreja para ser salvo. Você está certo. Você não precisa vir para a igreja para ser salvo. Nós somos salvos pela graça. Porém, você vai perder o melhor. Quando você fica na sua casa, você está dizendo: o Senhor me salvou, mas eu sou egoísta. Eu só penso em mim e eu vou ficar na minha casa, adorando a Deus da televisão. Conversa lá com a TV, vê se ela responde você. É que hoje responde, né? Você fala lá no controle, ele responde. Famintos e sedentos por Deus, meus irmãos, querem estar com os irmãos. Porque a sua vida pode vir como uma resposta para o irmão que está em aflição, meus irmãos. O seu testemunho pode edificar a vida de muitos irmãos. Quando o irmão olha para você e diz: nossa, eu conhecia você antes de Cristo, olha o que Cristo fez por você, eu quero esse Jesus. Famintos e sedentos por Deus amam vir à casa de Deus, amam estar com os irmãos, amam partilhar e levar o fardo um dos outros, meus irmãos. A pessoa que fica em casa denota um raso relacionamento com Deus. Eu sou o foco. O importante é que eu estou salvo. Eu não quero ir à igreja.
Que Deus tenha misericórdia. E o quarto, meus irmãos, eu tenho uma vontade insaciável de falar de Jesus para as pessoas. Aonde eu estou, meu irmão? Aonde você está? Famintos e sedentos por Deus. Querem falar de Cristo o tempo todo, meu irmão. Porque eles entendem que quando Deus os salvou, Deus disse: fale de Jesus, fale de Jesus, fale de Jesus, fale daquele que tirou a sua cegueira espiritual, fale daquele que é seu amigo íntimo, fale de Jesus. Famintos e sedentos por Deus. Tem uma vontade tremenda de falar da misericórdia de Deus para as pessoas. Tem uma vontade tremenda de falar de Jesus para os seus amigos do trabalho. Bom, Tiago, você citou 4. E tem muitos outros fatores, meus irmãos. Eu escorrego nos 4. Amém. Tem misericórdia de Deus para nós essa noite. O que nós devemos fazer, meus irmãos? A primeira coisa, esta noite, para que Deus coloque fome e sede no seu coração, tenha certeza que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Peça a Deus que você quer ter um relacionamento pessoal com Ele. Como eu disse, meus irmãos, a pergunta, você tem fome e sede de Deus, não é com cunho de julgar a sua vida, não é dizer eu sou mais espiritual, você não é. É uma pergunta reflexiva. Só você tem a resposta. O seu marido, a sua mulher, os seus filhos não podem responder por você. O seu coração está te dizendo nesse momento se você é faminto e sedento por Deus ou não. Se sim, meu irmão, continue indo em direção dele, continue buscando, continue fazendo de Deus o seu amigo íntimo. Se não, meu irmão, peça para ele essa noite: Pai, eu quero ter fome e sede pelo Senhor. Pai, eu quero ter um relacionamento pessoal contigo. Pai, eu quero que o Senhor me salve, que o Senhor seja o meu Senhor, meu Salvador. Me ensine como eu faço para ter um relacionamento com o Senhor. Confesse seus pecados, se arrependa dos seus pecados, meu irmão. A vida de um cristão se resume a isso: conhecer a Deus. E ontem nós tivemos uma experiência muito maravilhosa com os adolescentes. Nós fomos lá próximo de Corumbataí, nós tivemos uma tarde abençoada, foi tudo tão gostoso, tomamos sol, foi bom, estouraram bexiga com água na minha cabeça, foi bom pra caramba, maravilhoso, meus irmãos. Você entende, meu irmão, que um cristão, ele não deve pensar, eu não sei se eu quero. Você tem que querer, meu irmão, porque a próxima geração, os seus filhos estão olhando para nós. E se eu tenho fome e sede de Deus, e eles veem isso na minha vida, eles vão olhar e falar: eu quero isso também, Deus. Porque a fome e sede por Deus, ela vai gerando em nós uma nova pessoa. Você vai sendo transformado por essa graça. A graça de Deus vai nos ensinando, meus irmãos. Ela vai nos ensinando e o Espírito Santo vai nos ensinando. Quando eu pego os meus diários antigos de oração, eu vejo tanta oração boba, mas eu orei. E você vai vendo o que Deus vai fazendo na sua vida, meu irmão, é tão maravilhoso. E Davi entendia isso. Ele não falava de religião, ele falava de Deus como seu amigo pessoal. Moisés falava com Deus face a face, era o seu amigo. A pergunta é essa, meu irmão: você tem fome e sede de Deus? Curve tua cabeça agora, por favor. Somente você tem essa resposta. E você tenha 2 opções essa noite, meu irmão. Dizer para Deus: Senhor, as tuas misericórdias, elas são o motivo e a causa de eu não ter sido consumido, Pai. O Senhor fez tanto por mim, e agora eu só respondo pelas misericórdias que o Senhor fez por mim. Eu só respondo a esse amor, porque o Senhor me amou primeiro. Mas eu quero continuar vivendo uma vida rasa espiritual com o Senhor. Do jeito que tá bom. Do jeito que tá bom. Eu sou muito ocupado. Eu tenho muitas tarefas. Ou você pode decidir essa noite, meu irmão: Deus, eu estou faminto, eu estou sedento, Pai. Vem saciar a minha fome, vem saciar a minha sede.
Vem tomar o primeiro lugar no meu coração, que é teu, Pai. Tu és a pessoa mais importante da minha vida. E a coisa mais importante dessa vida é estar com o Senhor, é me relacionar com o Senhor. Eu quero essa intimidade, Pai. Eu quero ir profundo com o Senhor, Pai. Eu quero conhecer ao Senhor face a face. Eu quero elogiar ao Senhor. Eu quero dizer que o Senhor é lindo, que o Senhor é meu Deus. Eu quero ter essa vida intensa com o Senhor. Então agora, meu irmão, comece a dizer a Ele. Eu não sei o que você quer dizer, diga a Ele o que o seu coração está dizendo. Se você quer se arrepender dos seus pecados, se arrependa, esse é o momento. Se você quer dizer, Deus, eu fui faminto, eu fui sedento no passado. Eu passei a saciar minha fome e minha sede em outras coisas. Me perdoa, Senhor. Sacia minha alma, sacia minha sede, Pai. Eu estou como uma terra seca e eu quero o Senhor na minha vida, Pai. De maneira intensa, peça a Ele, meu irmão. Peça para que Ele venha te ensinar todos os dias a ter uma vida íntima com Ele, um relacionamento profundo com Ele. Amém, Jesus. Se coloque de pé, por favor, meu irmão. O Senhor é maravilhoso, meus irmãos. Na segunda-feira, meu celular tocou, eu levei um susto, e o Senhor fez essa pergunta para mim, nessa segunda-feira: você tem fome e sede de mim? Ele me fez me lembrar, meus irmãos, eu sei que os irmãos têm muitas experiências, e ele me fez lembrar há 10 anos atrás, quando eu orava lá em Dublin, que eu queria ter fome e sede dele, e um dia eu fui para a rua e eu vi um pastorzinho desse tamanho, um africano, num palanque totalmente improvisado, com tábua, pregando o Evangelho de Cristo, corajosamente. Ele usava um microfone desses de arco. E lá tinham alguns jovens que o insultavam. E ele não parava de pregar. E meu inglês era bem ruim, mas eu entendia alguma coisa que eles falavam, pelo tom de voz, pelo xingamento. E de repente um desses jovens tomou o microfone desse senhor, puxou ele do palanque, e eu olhando tudo isso, e ele subiu, e esse jovem pegou o microfone e começou a falar um monte de besteira, desmoralizar o pastor. E nessa hora o Senhor falou para mim: você tem fome e sede de mim? Você me ama, Tiago? E o pastor pegou o microfone, limpou aqui, subiu e continuou pregando como se nada tivesse acontecido. Fome e sede de Deus, meu irmão, vai te levar para lugares altos. Você vai viver coisas maravilhosas de Deus. E eu entendi ali que esse pastor estava vivendo uma vida íntima com Deus. Eu não vi na atitude dele tentar se vingar. Acho que se fosse eu ia pegar aquele palanque e jogar na cabeça daqueles caras. Depois eu saía correndo, que tinha uns 6, 7 ali. Ele não quis isso. Depois de tanto insulto, meu irmão, essa noite aqui é uma bênção. A gente está aqui junto, ninguém está insultando. Imagina você pregando, as pessoas te insultando. Imagina Jesus na cruz. 2 ladrões colocados e um blasfemava contra ele. E o outro dizia: fique quieto, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não. E diziam para ele: se você de fato é o Filho de Deus, desce daí. Você salvou os outros, mas não pode se salvar. E o nosso Salvador engoliu tudo isso por mim e por você, meu irmão. Para que nós tivéssemos uma vida íntima com Ele. Uma vida de relacionamento com Ele. Um dos ladrões disse: o Senhor está aqui, o Senhor não merece, mas eu mereço. Só lembra de mim quando o Senhor entrar no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E foi assim, meu irmão. Nós o ofendíamos, nós éramos seus inimigos, e ele decretou: vocês são minha propriedade. Eu morri por vocês. Conheça o seu Deus, meu irmão. Amém, meus irmãos? Pai querido, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Fala conosco, Senhor Jesus. Toca o nosso coração, Pai. Nos faz pessoas melhores, Senhor Jesus. A tua palavra, Senhor Jesus, ela vem, e agora nenhum de nós é inocente essa noite, Pai. Se decidirmos continuar vivendo uma vida espiritual rasa, Senhor Jesus, será terrível, Pai. Porque a tua palavra veio nos trazer alertas. Estejam famintos, estejam sedentos, porque Jesus está passando e Jesus está fazendo, meu irmão. Que essa semana seja uma bênção na sua vida, que você possa provar o melhor de Deus para a sua vida, que você possa se relacionar com o seu Deus, meu irmão,
Que o Senhor Jesus possa nos usar poderosamente para a sua glória. Que o Senhor Jesus possa ser o centro da nossa vida, meus irmãos. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa noite, meu irmão, minha irmã, lá debaixo da graça do Senhor.